Salve, salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área. E no último dia 13 de julho agora, foi comemorado o Dia Mundial do Rock and Roll. E para não passar em branco essa data, vamos falar do bom e velho. E para isso, a gente vai para mais um episódio do quadro Elo Perdido. E a relíquia de hoje é essa aqui, Boomerang, disco lançado em 1971, clássico do hard rock obscuro da década de 70. Com essa capa aqui, nada comercial, mas não julgue o disco pela capa. E antes de falar desse disco aqui, a gente tem que falar da banda que deu origem ao Boomerang, no meio da década de 60, mais ou menos 1965, que é o Vanilla Fudge, banda seminal do rock pesado americano, formado aí pelo baixista Tim Bogert, o baterista Carmine Appice, o guitarrista Vince Martell e principalmente aquele que viria a ser o líder do Boomerang alguns anos mais tarde, o vocalista e tecladista Mark Stein. E o Vanilla Fudge foi uma das primeiras bandas a realizar aquela fusão bombástica da guitarra distorcida com o peso do órgão Hammond, influenciando inúmeras bandas dali por diante, principalmente o Deep Purple, inclusive relatado pelo próprio guitarrista Rit Blackmore, que afirmava que uma das maiores influências deles foi o Vanilla Fudge. Outra banda muito influenciada foi o Uriah Heep, que também tinha essa fusão perfeita do órgão com a guitarra. E o Vanilla grava seu último disco em 1969, intitulado Rock and Roll. E daí a banda se separa, sendo que os integrantes que conseguiram maior sucesso posteriormente foram o baixista Tim Bogert e o baterista Carmine Appice, que formaram a super banda de hard rock americana Cactus. E ainda gravaram junto com Jeff Beck, formando o power trio Beck, Bogert and Appice. Por sua vez, o tecladista e vocalista Mark Stein também resolve entrar de cabeça nesse hard rock, tentando rivalizar com algumas novas bandas que vinham surgindo, como o Grand Funk Railroad, o Mountain, do guitarrista Leslie West, o próprio Deep Purple, entre várias outras. É então que ele recruta o baterista James Galuzzi, o baixista Joe Casimir e, pasmem, um guitarrista de apenas 16 anos na época, Richard Ramirez, inclusive fazendo um trabalho excepcional aqui nesse disco. E aí estava formado o Boomerang. Eles assinam um contrato com a gravadora RCA Victor e em 71 lançam esse disco, que é o único disco da banda. O detalhe é que esse aqui é o disco original, olha que raridade, pessoal. Vocês verem aqui a contracapa com a foto aqui dos caras, nome da banda, prensagem americana. O detalhe aqui para vocês verem que vem com uma capinha interna. Olha só que bonitinho, já está um pouco amarelada. Aqui com o símbolo da RCA, Dynaflex. Então, bem legal. E claro, a bolacha, né? Vamos mostrar aqui a bolacha também. Vamos ver se não vai dar muito reflexo. Aqui o selinho da RCA. E o ponto alto desse disco aqui, e eu acho que o que levou ele a conseguir a fama que tem hoje, é o genial dueto vocal entre o tecladista Mark Stein e o baixista Joe Casimir. Aí você ouve isso aqui pela primeira vez e pensa, eu já ouvi isso em algum lugar. E é impressionante a semelhança, novamente aqui, com o Deep Purple. Só que aqui na fase do vocalista David Coverdale e do baixista Glenn Hughes. Então esse pessoal do Deep Purple deve ter escutado muito esse disco aqui do Boomerang, para depois gravar esses discos dessa fase, Burn, Stormbringer, porque é realmente muito parecido, lembra bastante. E o disco já começa aqui com uma paulada, uma arrasa quarteirão, Duke It. Onde você já vê o trabalho excepcional daquele guitarrista que eu falei, de apenas 16 anos, o Richard Ramirez, tocando aqui uma Fender Stratocaster, um peso absurdo, com uma dobradinha com órgão Hammond, que já é o cartão de visita desse disco. Simplesmente sensacional, uma das faixas mais pesadas da década de 70. E a segunda faixa aqui, Fisherman,
uma bonita balada que serve para dar aquela respirada depois do petardo que foi a primeira. E a gente já vê aquela característica que eu falei antes, desse dueto vocal lá, Coverdale Hughes, que aqui realmente impressiona a semelhança. Logo em seguida, Hard Times, onde você tem um início ali com violões, mais acústico, uma linha inventiva de baixo, solo de guitarra gravado de trás para frente. E para fechar aqui o lado A, a gente tem a música Mockingbird, um belo hard blues, que o pessoal nessa década de 70 sempre colocava ali nos discos, nesses discos pesados, um bluesinho, né, para dar uma diversificada no som. E o lado B já abre com outra faixa pesadíssima, assim como no lado A, Cynthia Fever, remetendo ali diretamente ao Glenn Hughes, naquela fase do Trapeze, antes dele entrar no Deep Purple. É monstruosa essa faixa, impressionante. E logo em seguida, a segunda balada do disco, Brothers Coming Home. Realmente lindíssima, com um arranjo orquestral maravilhoso, um piano muito bem tocado aqui pelo Mark Stein. Uma letra que homenageia o retorno dos veteranos da Guerra do Vietnã. E terminando aqui, a faixa The Peddler, que é uma faixa mais swingada, com mais balanço. E fechando aqui, esse verdadeiro clássico do hard rock norte-americano dos anos 70. E esse disco, infelizmente, foi um total fracasso comercial. E o primeiro motivo que me vem na mente, provavelmente foi essa capa aqui. Porque um índio aborígene segurando 2 bumerangues, sem nenhum título escrito, não deve ter sido muito atrativo nas lojas. Outros fatores, a falta de apoio da gravadora, dos empresários e a própria concorrência das bandas da época, que era muito forte. E eles ainda gravariam um segundo disco, mas que foi engavetado, não foi lançado, e encerraram as atividades. O vocalista Mark Stein ainda permaneceu no meio musical, gravando com músicos como Alice Cooper, promovendo algumas voltas da primeira banda dele, o Vanilla Fudge. Em compensação, os outros integrantes desapareceram completamente. E é uma pena, principalmente pelo guitarrista Richard Ramirez, que aqui com 16 anos já mostrava um talento impressionante e parecia ter um futuro promissor. Mas tá aí, Boomerang, o elo perdido de hoje. Já está na hora de irmos embora. Gostaram desse vídeo? Então deixa aquele like esperto para ajudar na nossa divulgação. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Vocês já conheciam o Boomerang? Alguém tem esse disco original? Comentem aqui embaixo. Quem é fã do Deep Purple da fase Coverdale Hughes provavelmente vai curtir essa banda. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço! Fui!